cumprimentar aqui, do outro lado da tela, o presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, o Sinal, Epitácio Ribeiro. Presidente Epitácio Ribeiro, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos e todas aí que estão assistindo ao programa Faixa Livre. É um prazer retornar aqui, né, Anderson? A gente conversou no início lá do nosso mandato, né, que a gente assumiu em maio, e já tratando do tema lá da PEC 65, você sabe que tem uma série de outros assuntos que a gente devia estar discutindo aqui, né? Questão da... Até o entrevistado anterior ele comentou um pouco sobre a questão de taxa de juros, né, de meta de inflação, mas a PEC 65 não sai essa espada em nossas cabeças dos servidores do Banco Central, né, e da sociedade de uma forma geral. Estamos aqui de novo para conversar sobre o Banco Central. Só esclarecendo que aqui eu não falo em nome do Banco Central. Claro. Eu falo aqui em nome dos servidores e servidoras da autarquia e estamos aqui à sua disposição. Eu agradeço muito a tua presença aqui, Epitácio. Muito bem, importante a tua lembrança aqui. Obviamente você não fala em nome do Banco Central, mas você traz aí uma importante análise. Você citou a PEC 65, a gente vai tratar desse tema, mas eu queria começar justamente explorando contigo essa operação que a gente teve da PF na última semana, que está, obviamente, a PEC 65 está diretamente ligada a todo esse processo. Enfim, essa operação da PF que expôs a utilização de fintechs como um canal de lavagem de dinheiro em escala bilionária. Eu aprofundei isso aqui com o Davi De Castro ainda há pouco, mas eu queria te ouvir também a respeito disso, porque esse caso ele reacende o debate sobre a eficácia e a blindagem institucional do Banco Central. Primeiro, o Epitácio, como é que o Sinal vê o episódio, essa operação onde a PF desbaratou um esquema bilionário de lavagem de dinheiro? Mais de 52 bilhões de reais teriam sido movimentados por esse esquema criminoso envolvendo o PCC, as fintechs, postos de gasolina, enfim. Como é que vocês veem esse escândalo e que coloca aí a turma lá da Faria Lima no centro do debate? Bom, a gente tem visto, né, uma série de ataques, né, ao sistema financeiro por meio de organizações criminosas. Algum tempo atrás, a gente viu uma questão do ataque do hacker imaginava-se que era um ataque hacker a uma instituição que presta serviço para algumas instituições menores, né, instituições financeiras menores, e, na verdade, foi uma cooptação de um funcionário dessa empresa, e teve acesso à senha e, ao mesmo tempo, por conta disso, acesso ao sistema de pagamentos, e pôde fazer algumas transações por meio desse sistema de reservas, né, do banco. E agora a gente vê essa questão do uso das fintechs para lavagem de dinheiro. Bom, em primeiro lugar, essas instituições, né, essas fintechs, são instituições de pagamento, quando elas iniciaram a operação, elas traziam inovação tecnológica. Então, de certa forma, era algo positivo, porque você saía das grandes instituições, né, que tem um modelo pesado de operação, vamos dizer assim, e eles permitiam, né, o acesso da sociedade a serviços financeiros, ainda que limitados, né? Muitas dessas instituições, quando o Banco Central passou a regular essas instituições, já existiam, né? Elas continuaram operando com mais limitação ainda. Outras, de maior porte, foi exigida a autorização do Banco Central para funcionar, e aí tem uma série de regulamentação que elas são obrigadas a seguir. Porém, algumas fintechs, sobretudo essas menores, né, elas para operar o Pix, elas precisavam fazer uma espécie de convênio com instituições maiores e ter uma conta bolsão. E é por meio desse mecanismo, dessa conta bolsão, que foi possível fazer esse esquema de lavagem de dinheiro. Que, diga-se de passagem, né, foi desbaratado por instituições do Estado, né? A Polícia Federal e a própria Receita Federal. A gente vale lembrar que no início do ano houve uma tentativa de se incluir as operações com PIX no mecanismo de controle das operações, exatamente para você saber de onde o dinheiro está indo, né, para seguir o dinheiro. Houve uma série de notícias falsas que
colocaram que o Pix ia ser cobrado, coisa desse tipo, e acabou que isso prejudicou a eficácia aí desses mecanismos de controle. Tá? Então, a gente entende da seguinte forma: as fintechs elas vieram como algo positivo, né? Uma solução tecnológica de baixo custo, que permitiu diversas pessoas a terem acesso ao sistema financeiro sem passar pelas grandes instituições, né? Sem pagar aquelas tarifas absurdas, mas também a gente tem que aperfeiçoar o modelo, né? E aperfeiçoar a regulação. Eu estou licenciado do banco, né, por conta do mandato classista, mas até pouco tempo atrás estava se discutindo dentro do banco, e isso eu acho que está evoluindo, a questão do capital mínimo, né, para essas instituições operarem, e é muito provável que ainda agora, depois dessa questão desse ataque, isso ganhe força dentro do banco, e assim a gente espera que esses mecanismos sejam fortalecidos. Outra questão, Anderson, se você me permite, é a própria o esvaziamento do banco, né, do Banco Central. Né? Então, a gente tem, tal qual os mecanismos de privatização das estatais, né, você tem um modelo de que você diminui, contingencia recursos, não contrata pessoas, deixa a parte de supervisão, vai fragilizando a supervisão, né? Cada vez mais você fica na supervisão indireta, que é aquela que você fica recebendo as informações e fazendo análise. Se você diminui a fiscalização, a supervisão direta, e depois vem com a conversa de que, olha, tá vendo que não dá para ficar do jeito que é uma autarquia especial, então a gente vai transformá-la numa instituição de direito privado, que é o que a PEC pretende. Agora, imagine num ambiente deste, que a gente está vendo aí, a gente tem o Banco Central como uma instituição de direito privado, visando o lucro, com os servidores passando a serem regidos pela CLT e passíveis, inclusive, de demissão. E pior, né? De cooptação por essas organizações criminosas. A gente tem feito aqui, ao longo dos últimos anos, na verdade, a denúncia a respeito do que representa essa PEC 65. Epitácio, antes disso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele defendeu que as fintechs tenham o mesmo tratamento de bancos, especialmente no que diz respeito à regulação, à fiscalização. Como é que vocês do Sinal avaliam isso? Vocês concordam com essa fala do ministro da Fazenda? E qual seria o papel do BC nesse caso? O que eu imagino que ele estava se referindo muito em função dos mecanismos de controle da Receita Federal. Né? Não tava, pelo que eu entendi da fala dele, não estava se dirigindo especificamente ao Banco Central, mesmo porque, como eu falei, né, aquela questão da avaliação do PIX era muito em função de uma instrução normativa, se não me engano, da Receita Federal. No caso do Banco Central, obviamente que a gente precisa aperfeiçoar os mecanismos de controle. Tá? Como eu falei, essas instituições elas têm uma autonomia, menor, né, do que os grandes bancos, em termos de operações, né, o que é que elas podem fazer, etc. Já há um certo controle. Agora, há instituições, essas fintechs, que elas não estão totalmente sob o guarda-chuva do Banco Central. E é importante que essas, sobretudo as que vão crescendo em volume de operação, elas passem a ter esse olhar mais de perto do Banco Central. Isso eu acho que é um senso comum, tá? Principalmente depois desse ralo que foi descoberto aí de lavagem de dinheiro, tá? Fortalecer mecanismos como o COAF, né, que hoje está na jurisdição lá do Banco Central, também é muito importante, mas tudo isso passa por dois pontos, né? Recursos materiais, né? E recursos humanos. Então, a gente precisa fortalecer o Banco Central para que a gente consiga dar conta de toda essa gama. A gente vem mais para frente aí, tem a questão dos criptoativos, né? Tem uma regulação do banco que está em audiência pública, se não me engano, que trata sobre criptoativos, né? Então, mais na frente a gente vai ter aí o real digital. Então, tudo isso são portas, né, que precisam estar bem blindadas
ao crime organizado. Sem dúvida, tem que estar muito bem blindadas, como você cita aqui para a gente. Eu queria agora aprofundar essa questão que a gente levantou aqui desde o início, relativa à PEC 65, porque esse episódio envolvendo o PCC e as fintechs, ele amplia enormemente a preocupação relacionada a essa discussão da proposta de emenda à Constituição que está sendo discutida aqui no nosso país, que estabelece a autonomia plena do BC. Seis do Sinal até divulgaram uma nota falando a respeito desse tema. Eu queria te deixar à vontade, viu, Epitácio, para aprofundar, para nos dizer como é que a PEC 65 seria prejudicial no sentido de fragilizar essa regulação do sistema financeiro nacional pelo BC, facilitando esse tipo de esquema. Vamos lá, Anderson. Primeiro é o seguinte, essa PEC não trata de autonomia do Banco Central. Então, assim, ela é vendida como PEC da autonomia do Banco Central, mas ela não trata de autonomia do Banco Central, porque a autonomia do Banco Central ela já está dada na Lei Complementar 179, o que a gente precisa é aperfeiçoar os mecanismos, como eu falei, de você ter recursos, né, financeiros para fazer os investimentos, inclusive tecnológicos são necessários, e também para a contratação de pessoal. A gente teve um concurso, depois de mais de 10 anos, entraram cerca de 100 auditores o ano passado, e tem mais 200 no cadastro aí de reserva, aguardando a nomeação, e não há uma autorização para que essas pessoas, né, elas venham fortalecer a supervisão do Banco Central. Então, o que a gente precisa é fazer este fortalecimento, tá? Dentro do arcabouço que já existe hoje, né, da Lei Complementar 179 e diversos outros leis ordinárias, inclusive decretos que você poderia fazer essa alteração, e o sindicato, né, com base no mandato que foi dado pela categoria de não aceitar a PEC, mesmo que venha com alterações, né, porque as alterações elas só servem para dourar a pílula, porque não o senador Plínio Valério, que é o relator, diz que não negocia a questão do Banco Central virar um ente privado, né? Então, não tem conversa. Se esse ponto, que é o principal, não está em discussão, não há discussão, né? Todo o resto que vem na PEC é uma perfumaria para tentar enganar os incautos, né? Vamos dizer assim. Agora, é importante dizer que na última reunião da CCJ, ela foi pautada, CCJ do Senado, né? Comissão de Constituição e Justiça do Senado, foi pautado pelo presidente Olavo Alencar. Nós estivemos com ele na véspera, explicamos os motivos, né? Que nós nos posicionamos contra a PEC, né? Não contra você ter mais recursos, inclusive para combater esses mecanismos, esses processos de lavagem de dinheiro. Nós tivemos com o senador e ele ficou, ele entendeu os nossos argumentos, né, da questão do direito privado, que é o problema principal. O governo, né, se posicionou contra a PEC, disse que iria procurar uns outros mecanismos, né, de aumentar a musculatura do Banco Central, inclusive para o combate ao crime organizado, mas é impressionante como há um forte lobby pela aprovação dessa PEC. Há empresas de consultoria trabalhando no Congresso Nacional a favor dessa PEC, tá? E a gente imagina que essas consultorias, essas empresas não são contratadas por servidores públicos, né? Muito provavelmente essas empresas são contratadas pelos detentores do poder econômico. Então, assim, a pressão existe, está grande com o governo, mas o governo tem se mantido firme, né, para não deixar esse retrocesso no Banco Central ele ir adiante. A gente imagina que a gente, enterrando esta PEC, a gente pode criar um modelo de que você tenha uma autonomia com controle social, né, dos órgãos de Estado, né, e que a gente tenha o Banco Central fortalecido. Inclusive, para a gente começar a discutir outros temas, como eu falei no início, né, que a gente precisa discutir, colocar na agenda da sociedade, que é a questão do modelo de meta de inflação, né? A gente, na outra entrevista que eu tive com você, na outra oportunidade que eu tive com você, a gente falou, olha, a gente está programando um seminário, né? O sindicato promoverá um seminário. Só que a gente, enquanto esta PEC estiver sobre nossas cabeças, a gente não tem a menor condição
tratar outros debates que são importantes para a sociedade. É isso. Eu vou até colocar aqui na tela a nota que vocês publicaram no último dia 29. Ó, tá aqui a nota que vocês do Sinal publicaram falando um pouco a respeito dessa fragilização do Banco Central, o episódio envolvendo as fintechs, enfim, para quem quiser, tá lá no site do Sinal disponível a nota publicada por vocês do sindicato. Agora, presidente, eu queria tratar aqui de uma outra questão envolvendo tudo isso que a gente está falando, porque o sindicato ele diz que a PEC 65 desvirtua a missão pública do BC, submetendo a essa lógica de mercado voltada ao lucro, o que compromete a sua função de zelar pela estabilidade macroeconômica e regular os sistemas de pagamento como bens públicos. Considerando isso, como é que o senhor enxerga os impactos dessa possível transformação na governança do PIX, que é uma infraestrutura pública que garante a universalidade e gratuidade, especialmente em face a essa recente operação da PF contra as fintechs? A PEC 65 poderia abrir espaço para que esse sistema essencial, que é o PIX, seja repensado sob parâmetros privatistas? Sem dúvida, né? Nós temos o PIX, mais do que um meio de pagamento, né, de troca de recursos entre as pessoas, ele é uma política pública. Uhum. Hoje a gente consegue, é um patrimônio nacional. Começou como um projeto realmente de meio de pagamento, de você também incluir pessoas no sistema financeiro, acabar com aquelas trocas informais, então você tem dentro do sistema financeiro a troca de recursos, mas ele, ao longo do tempo, pela sua gratuidade, inclusive, pela facilidade, pela gratuidade e segurança, se tornou um patrimônio nacional. Ele só é gratuito porque ele é público. Foi desenvolvido por servidores e servidores do Banco Central, que é uma autarquia especial de direito público, é um órgão que exerce atividades típicas de Estado. Se você se há uma mudança da natureza jurídica, a lógica que vai prevalecer dentro do banco o resultado é o lucro. E aí você vai ter que ter fontes de receitas, né? Porque o Banco Central hoje ele depende exclusivamente do orçamento geral da União. Então você vai ter que ter fontes de receitas. E dentre as fontes de receitas, eu não tenho a menor dúvida que os processos que são gerenciados pelo banco, ele provavelmente serão... há uma grande possibilidade de serem cobrados, ainda que os defensores da PEC dizem que isso não, de forma alguma. Mas a gente sabe como é que essas coisas funcionam, né? O discurso ele agora é para que não vai mudar nada, e lá na frente você pode até ter um lançamento de um outro mecanismo parecido com o PIX, né? Com um outro nome, e esse outro mecanismo ser cobrado, porque o banco, numa situação de direito privado, vai precisar de receitas próprias para manter a sua estrutura. E vai precisar cobrar pelos serviços. Hoje, inclusive, a gente tem a possibilidade, e o sindicato tem defendido isso, porém, a gente imagina a dificuldade que de você implantar uma taxa de fiscalização. E a taxa de fiscalização seria cobrada de quem? Das instituições financeiras, porque utilizam sistemas do banco, né, o Sistema Brasileiro de Pagamentos, o próprio STR, que é o cadastro do banco, e não pagam um centavo por isso. Então, a gente imagina que hoje, no sistema atual, no arcabouço legal atual, você poderia instituir uma taxa de fiscalização, e essa taxa de fiscalização ser revertida para aquele fortalecimento da infraestrutura que eu falei anteriormente. Agora, num sistema que o banco seria regido pelo direito privado, né, essa taxa de fiscalização muito provavelmente seria ser levada ao cabo, né, porque, obviamente, o próprio sistema financeiro se encarregaria de bloquear, né? Então, assim, já há um bloqueio hoje sendo uma instituição pública, imagine sendo uma instituição privada. Tá? Não tem dúvida. É muito importante você tratar a respeito disso. Eu queria focar agora, para a gente fechar o nosso papo, presidente, na questão dos servidores propriamente ditos, porque uma outra preocupação destacada por vocês do Sinal é o enfraquecimento do regime jurídico único
para servidores do Banco Central, deixando eles vulneráveis a pressões políticas e econômicas exatamente no momento em que crimes financeiros se sofisticam no nosso país. Diante dessa operação da Polícia Federal, que envolveu estruturas modernas e digitais como as fintechs, como é que o senhor avalia, o senhor vê a importância dos servidores concursados, estáveis e protegidos pelo regime jurídico único para aumentar a resiliência institucional do BC? A substituição por um modelo privado impediria esse tipo de atuação firme? A resposta a essa pergunta está na própria operação. A operação foi desencadeada pela Polícia Federal e pela Receita Federal. São dois órgãos de Estado, tal como o Banco Central. Imagine se esses órgãos fossem privatizados, né? Que tipo de ação a gente poderia imaginar do crime organizado nesses órgãos? O mesmo vale para o Banco Central. Então, nós temos um corpo de cerca de 2.600 auditores. A gente precisa aumentar esse número, tá? Estou falando dos auditores, que é o contingente maior. A gente tem os técnicos e procuradores que também a gente precisa reforçar esses quadros. Mas os auditores que fazem tanto a parte de organização, né, de autorização das instituições, da regulação dessas instituições e da fiscalização, a gente precisa reforçar. Agora, imagine esses servidores, eles sendo regidos pela CLT e tendo a possibilidade de, ao contrariar interesses econômicos poderosos, né, serem passíveis de punição, ainda que queiram colocar alguns mecanismos de proteção, devido ao processo legal, etc., etc., mas hoje você já tem um amparo da RJU. Então, por que a gente vai sair do amparo do regime jurídico único, da Lei 8.812, que é um forte instrumento de proteção do trabalho dos servidores públicos, de uma forma geral, né, para entrar numa aventura de ser regido pela CLT e estar sujeito a todo tipo toda a possibilidade de pressão e de perseguição também. A gente tem enfrentado uma dificuldade maior também, antes de me perder, em relação a fake news, né? Tal qual o modelo que a gente vê no Brasil hoje, de diversos setores produzindo notícias falsas, como a que eu citei do Pix, né, de janeiro. Dentro do próprio banco, a gente tem, infelizmente, um ambiente de fake news. Por exemplo, dizer que os auditores são favoráveis à PEC, né? Mas a gente tem um quadro de 2.600 auditores, né, dos quais boa parte deles, ou a maior parte deles, participou daquela votação eletrônica que nós fizemos no ano passado, deu 74% contra. Então, aí fazem uma reunião com 400, 300 auditores, se tira um posicionamento desse grupo como majoritário a favor da PEC, sobretudo os que têm um poder, estão no alto escalão, né? E aí divulgam notícias que os auditores do banco são a favor, o que é uma fake news. Então, até isso a gente tem que combater. E é muito importante espaços como esse aqui, que dá voz ao sindicato. Porque na grande mídia, o sindicato raramente consegue rebater essas fake news, tá? Isso é reproduzido, a tática, né? É reproduzido a exaustão e acaba virando uma verdade. Mas nós estamos aqui alertas e resistentes no combate a essas fake news também. Sempre, né, presidente? A gente precisa ficar alerta, resistir a esses ataques e, como o senhor bem trouxe aqui, o Faixa Livre é um desses espaços onde o servidor público tem voz. Mais de 30 anos a gente faz esse trabalho aqui, dando voz ao serviço público e, evidentemente, a gente vai ampliar esse alcance do programa no que diz respeito ao diálogo com os servidores, ainda mais num momento como esse, onde a reforma administrativa está sendo discutida lá no Congresso Nacional, que vai atacar quase que de morte o serviço público aqui no nosso país. A gente tem feito uma cobertura muito ampla a respeito disso, vamos seguir aqui ao longo das próximas semanas no nosso programa. Eu quero agradecer a sua presença aqui com a gente, presidente Epitácio, obrigado por você trazer essas informações. Vamos continuar de olho, acompanhando a PEC 65, as discussões em torno desse tema e, mais uma vez, deixando claro aqui a necessidade e a importância de que isso não seja aprovada, essa proposta. Acima de tudo, é muito importante a gente defender o servidor público, defender o Banco Central, o Sistema Financeiro Nacional, e o Banco Central é muito importante para isso. Obrigado pela sua presença aqui com a gente, presidente. Obrigado, estou sempre à disposição. Um grande abraço. Um grande abraço.